Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Já aproveito para parabenizar, Carol, a premiação que se recebeu no dia de ontem na Assembleia Legislativa. O Vonúvio também recebeu a premiação, então os nossos repórteres estão sendo reconhecidos na Câmara Estadual, no Estado, né? Então, estou muito feliz e quero aqui dar boa noite a todos os telespectadores da TCM. E realmente, Carol, eu estive presente nessa audiência pública. Quero parabenizar a nossa presidente Isabel Montenegro, que fez essa sessão em conjunto com o presidente da Câmara também de Tibau e de Grossos, porque isso é um problema daquela região. O problema é a falta de efetivo dos policiais rodoviários federais. Houve um destacamento dos policiais para esse posto novo, que fica na BR-110. Teve muitos assaltos de carros fortes, né? E por isso 2 policiais, 3 não queriam fazer uma operação sozinho para combater esse tipo de ação. Então houve essa mudança, mas acabou que deixou o nosso posto da BR 304, que liga Mossoró a Fortaleza, desabastecido. Eles só estão fazendo algumas rondas periódicas e a onda de criminalidade aumentou muito. O depoimento da comerciante que teve na Câmara hoje foi muito forte. Em 20 dias ela teve 4 vezes o seu estabelecimento assaltado. Então isso é um índice alarmante, muito complicado. Foram discutidas diversas opções de combate. Parabenizar a PRF por estar presente, Coronel Major Lima também, que já de pronto atendeu alguns pleitos, que vai conversar com o governador. Espero que a gente tenha grandes soluções. Eu, particularmente, me coloquei para fazer uma reunião, agora dia 23 a 26, nós teremos a Marcha dos Vereadores em Brasília. Teve a dos prefeitos essa semana, teremos a dos vereadores e a gente vai fazer uma audiência, está sendo marcada com o diretor-geral do DENIT. O titular da pasta está viajando para o exterior, mas seremos recebidos pelo suplente, que está no cargo no lugar dele, e nós levaremos esse pleito que é solicitando o aumento do efetivo de policiais rodoviários federais aqui no Rio Grande do Norte para suprir essa demanda do nosso posto. E também, Vonúvio e Carol, eu conversei a respeito de um andamento de proposta que está tramitando na Câmara, eu estou montando, para que o município de Mossoró receba uma compensação pelo fato de nós termos um presídio federal. Nós recebemos essa herança difícil, onde diversos criminosos da mais alta patente do país, de grandes facções criminosas, vêm residir no presídio e também com isso traz os familiares, traz os comparsas, aumenta essa onda de criminalidade e isso também é respaldo nessa situação do nosso posto e que essa proposta ela seja feita em conjunta com a Câmara de Vereadores para nós apresentarmos lá em Brasília e possamos receber uma compensação para isso. Pode ser uma compensação aumentando os efetivos, mas principalmente com compensação financeira para que o município possa investir em segurança pública. Continuando o nosso bate-papo com Beto Rosado, deputado federal pelo PP. Beto, a semana passada o assunto foram as emendas federais e aquela disputa e a pressão de alguns políticos ali da região metropolitana de Natal pelo aumento da cota, do valor para o terminal turístico da Ridinha. Terminou que a UERN ficou com os 17 milhões ao invés de 20. O senhor recebeu muita crítica, mas o senhor se sente, digamos, fracassado por essa redução que aconteceu nas emendas da UERN, que é um projeto seu? Carol, eu me sinto um vitorioso. Primeiro eu quero fazer justiça. Isso não é um projeto exclusivo meu, é um projeto da bancada. De bancada. Foi bastante discutido. Quero aqui, obviamente, eu como moçoroense, defendo a UERN, fiz essa luta, junto também com a ex-senadora, agora nossa governadora Fátima Bezerra, que também foi sensível à causa, e conseguimos um feito inédito. E aí eu lhe digo, eu recebi muitos elogios.
que foi colocar o ERN dentro do bloco de emendas coletivas impositivas, aquela que o governo paga, porque às vezes fica só na promessa, coloca o recurso, não vem. Eu, inclusive, já coloquei 40 milhões para o ERN no orçamento, mas não era emenda impositiva, o governo nunca pagou. Então, como houve essa redução, o governo federal exigiu que nós diminuíssemos 21,6%, mas discutindo e dialogando com a bancada, foi sensível ao caso da educação, fizemos uma diminuição de apenas 15%, foi a menor, fora a segurança pública, que não houve nenhum corte, mas o corte maior realmente foi na capital. Então, foi uma vitória do interior sobre a capital, que não tem assim um representante vindo diretamente da cidade. Obviamente, tem os parlamentares, mas eu me sinto um vitorioso, porque foi um grande momento. E se Deus quiser, essas emendas tradicionalmente, Ivone Carol, elas iam para o FRN. Com muita competência e maestria, faziam gestões, apresentavam projetos, e esses recursos iam para a Universidade Federal, que recebe repasses federais. E olha, aí está a injustiça, porque a UERN, que é uma universidade estadual, ela não recebe esses repasses direto, fundo a fundo. Mas a bancada foi sensível, foi uma vitória, e se Deus quiser, quero também parabenizar até o vereador de Mossoró, que fez uma honrosa menção do feito, Francisco Carlos. E se Deus quiser, a bancada federal, e se Deus quiser, todos os anos a gente possa ficar colocando esse recurso para poder dar aí uma condição de investimento, de melhorar a estrutura de todas as sedes, as regiões que temos o ERN. A gente tem notado esforço não só do senhor, mas de outros deputados federais, para tentar colocar emendas ou recursos para o interior do estado, que é esquecido, isso é fato. No entanto, essa briga aí com a capital e interior, às vezes que fica ali numa quebra de braço sem fim. No entanto, o senhor acha que essa luta pelo interior, a interiorização de políticas públicas, ela se faz necessária não só por parte da bancada federal, não só por parte dos deputados federais? Como fazer isso? Olha, primeiramente elegendo os representantes que tenham identidade com o interior. Obviamente, quando você passa por uma eleição, os eleitos de determinadas regiões... Eu sou um defensor, Vonuba, até faço uma ressalva, do voto distrital. O voto distrital seria eleger representantes regionais, tipo uma eleição majoritária dentro de cada distrito do Rio Grande do Norte. Nós dividiríamos aí, talvez, 8 distritos para os deputados federais, e aí cada um representaria. Essa eleição, mantive o meu mandato, estou continuando a minha atuação forte no interior, me sinto o único que moro no interior do estado, né? Os outros moram lá na capital. Mas a gente vai continuar esta ação da bancada. As emendas de bancada, a maioria agora foram todas para o interior. A gente prestigiou Oiticica, prestigiou segurança, educação, colocamos o ERN e colocamos um outro também que veio para o interior. Não estou lembrado agora, mas quando eu lembrar eu faço uma ressalva. Então a gente já vê uma mudança. Antigamente tudo ia para a capital, mas agora está mudando. O senhor, na minha opinião, deputado, ficou muito clara, muito evidente uma divisão da classe política entre os políticos ali da capital, da região metropolitana, os políticos do lado de lá, da Reta Tabajara, e políticos do lado de cá. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Carol, isso é natural da política, né? Cada um defende o seu quinhão, né? Mas a gente está num momento de mudanças e de que as pessoas estão nas redes sociais, nas mídias, observando e dando a devida atenção a que os políticos estão fazendo. Então, isso está havendo mudanças e isso é benéfico para a política. Antes de falar sobre a questão de reforma da Previdência, que o senhor também já opinou sobre isso, falar sobre um fato que aconteceu de ontem para hoje no governo federal, onde Bolsonaro ligou para o presidente da Petrobras pedindo para não aumentar o preço do diesel. Isso causou um prejuízo de 32 bilhões à Petrobras no mercado financeiro, onde o liberalismo ali foi deixado de lado. O senhor fez campanha para Bolsonaro no segundo turno. O senhor acha que foi esse tipo de ação que o elegeu para que acontecesse de fato?
ou ele está agindo contra aquilo que ele propagou, digamos assim, na campanha? Olha, Vanúvio, eu não tenho conhecimento sobre esse tema específico, não observei na mídia hoje essas novas desenrolar, mas eu conheço esse debate porque eu apresentei na Câmara um projeto para que o preço do combustível ele fizesse referência também o preço do petróleo, do barril do petróleo no mercado internacional. Porque quando a Petrobras repassa os royalties para os municípios, para os estados e para a União, ela repassa, quando a queda, repassa também a queda. Mas houve uma queda imensa, o preço do barril chegou a custar aí $100, desceu para 33 e nunca na bomba a gente viu essa redução do preço. Isso porque existia sempre uma política, e eu digo isso, do governo federal de organizar esse preço e manter esses preços geralmente sempre elevados. Então, se o presidente Bolsonaro fez essa ligação, eu acho até que foi um gesto interessante, porque o brasileiro não aguenta mais pagar esses preços exorbitantes de combustível que nós estamos vendo aí. Eu fiz esse projeto já tentando uma tentativa que houvesse uma queda no preço, e a gente precisa, obviamente, que aconteça o liberalismo, mas os preços que hoje são praticados, eu tenho certeza que são preços abusivos, excesso de tarifação, de impostos que estão nos combustíveis. Eu quero e torço para que o preço do combustível caia. Então, reforma da Previdência. Como é que o senhor tem visto toda essa negociação que tem acontecido lá na Câmara, incluindo as brigas? E qual é a opinião do senhor sobre esse projeto que está tramitando? Carol, reforma da Previdência é um tema bastante delicado porque afeta todos os brasileiros, né? Uma grande mudança. O novo governo, que se instalou com a eleição de Bolsonaro, ele está fazendo uma tentativa de organizar as finanças públicas para que o país possa ter condição de investimentos, e eles têm usado que essa economia que irá fazer, ele vai colocar recurso diretamente nos estados e nos municípios, que a gente está vendo aí a situação que vive o Rio Grande do Norte hoje, com os salários atrasados, e ele está usando isso exatamente para dizer que vai solucionar essa questão da falta de recursos dentro dos estados e municípios, que o estado ele tem que ser mínimo, tem que ter menos recursos, porque quem está perto do cidadão, o cidadão está nas cidades, o cidadão está nas comunidades, está nos estados, não está só lá em Brasília. Então eu louvo essa atitude, a gente precisa fazer uma análise, obviamente a gente tem que fazer uma proteção, Carol, porque o grande problema que está havendo é porque a Previdência está junto com a Seguridade Social. Então isso embolua toda a discussão e a gente precisa realmente dar proteção ao cidadão, ao trabalhador, mas precisamos de ter uma previdência que possa ser positiva, possa ser uma forma que o governo economize, que vá trazer novos investimentos e sanar aí grandes problemas econômicos que o país vive. Então eu estou no membro da CCJ também, onde esse projeto está tramitando primeiro, serei um fiscalizador, quero a proteção da Previdência Rural, quero a proteção dos assistidos no plano do BPC, quero a proteção também da nossa Casa Legislativa, que há também lá, Carol. Isso aí eu acho que é um dos maiores absurdos, uma tentativa de tornar algumas regras infraconstitucionais, para que o governo, com metade do parlamento, possa fazer mudanças após essa nova reforma. Mas isso a Câmara, o sentimento que eu tenho é que a Câmara não aceita. Eu também não vejo isso com bons olhos e vamos estar lá pastorando a Previdência do trabalhador brasileiro. O Partido Progressista já fechou questão ou ainda está em discussão? O Partido Progressista já fechou questão desses 3 pontos que eu elenquei, mas obviamente existem muitas outras discussões. Eu sentei com os policiais militares, o policial civil, o policial rodoviário federal, com os guardas municipais, e o governo criou uma regra diferenciada para os militares de carreira
que sofre os mesmos problemas dos outros policiais, os outros até mais, porque o Exército, nós nunca, no período pós-Segunda Guerra, estivemos em guerra, né? O Brasil não é comum nós estarmos em guerra. Então, os policiais, eles estão numa guerra diária nas ruas. Então, há benefícios sobrando para os militares e faltando para os policiais efetivamente. Então, isso também é uma coisa que tem que fiscalizar, tem que proteger essas pessoas e pensar com eles de forma diferenciada. A gente tem... Vamos lá. Já tem perguntas? Uma pessoa aqui, já tem perguntas do pessoal de casa, é o Igor Cavalcante. O Igor diz assim, foi a primeira pergunta logo cedo. Ele disse, eu queria saber do deputado por que votou contra o povo, segundo o Igor, e a favor de não investigar o ex-presidente Temer. Isso é tema já bastante debatido, antigo. Olha, Igor, os novos fatos, e até a gente já discutiu aqui antes de iniciar o programa, Michel Temer está aí agora sob investigação. Nós tivemos um momento muito delicado no país, onde com a investigação de Temer entraria Rodrigo, entraria novas eleições no final de um mandato. Então isso foi uma opção. Obviamente eu não sou juiz, eu não julguei Temer, eu não sei se Temer roubou ou não roubou. A justiça é quem vai dizer. Então ele agora está investigado e será obviamente tudo resolvido. Se for culpado, vai ser preso. Se não for, não vai. Quem vai resolver é a justiça. Mandar um abraço lá para o José Santos, que está nos acompanhando. Um abraço, José. A gente tem a participação do Kleberton. Queria parabenizar a atuação do deputado e pergunta qual a perspectiva dele sobre verbas do governo do estado e federal para Mossoró. Já foi assuntos já que nós discutimos bastante. Do governo federal já temos aí as emendas coletivas, as emendas individuais. Do governo do estado tem mais dificuldade, a gente tem um estado que está comprometido com suas finanças públicas. Mas dentro dessa questão de recursos, Carol, a gente tem observado, quem segue as suas redes sociais, eu, por exemplo, vejo sempre que quando a prefeita de Mossoró está em Brasília, só sempre está com ela, assim como outros prefeitos da região. Rosalba esteve também essa semana lá, participando de um evento, mas que situações foram ali cobradas e que o senhor intermediou lá em Brasília para tentar solucionar alguns problemas aqui de Mossoró? Muito bem, Valnor. Segunda-feira nós tivemos uma agenda com o ministro do Meio Ambiente para tentar dar um apoio ao setor salineiro, que tem enfrentado bastante restrições do Ministério Público, dos órgãos ambientais, deixando o setor com uma situação difícil, podendo até demitir funcionários, e a gente obviamente busca proteção ambiental, mas também busca que a atividade que é centenária na região esteja protegida. Então, essa agenda foi positiva junto ao Ministério para emitir um decreto que torne o SAI um bem de interesse social. Isso dará um respaldo jurídico para as salinas poderem montar as suas peças de defesa. E também tivemos uma reunião no DENIT, solicitando 10 passarelas aqui para Mossoró. Isso é uma luta antiga. Eu já tive com a prefeita de Mossoró durante o outro governo. Foi prometido 3 passarelas num primeiro momento e está realmente em tramitação no projeto como prioridade 3 passarelas e também um projeto para iluminação pública. Isso está sendo feito em conjunto, Prefeitura e DENIT, a Prefeitura fazendo a parte do projeto de iluminação, o DENIT fazendo os projetos de passarelas e os novos generais, são 2 generais. Aqui é o general Dantas, no DENIT do Rio Grande do Norte, e General Santos, lá no DENIT Nacional. Todos estão entendendo, sensibilizados com a situação de Mossoró, a falta de passarelas em uma via que tem 17 quilômetros duplicadas, sem nenhuma condição de um cidadão poder atravessar. E nós estamos nessa batalha para poder trazer isso para Mossoró. A gente tem aqui a participação... Peraí, eu vou chegar lá, viu? Está aqui, Núbia Espetinhos. Ela está parabenizando o deputado federal pela grande vitória
Tá certo, Núbia arrasou. Gostei do mexão. Núbia dos espetinhos, não é? Dos espetinhos, tá ótimo. E aqui é Evânio Araújo participando, parabeniza nós dois, Núbia, pelo reconhecimento. Aí ele fala da homenagem que nós recebemos ontem. E ele diz o seguinte: indague a Beto se tem alguma novidade sobre os Poços Maduros. Quem foi? Desculpa. Evânio Araújo. Evânio, o governo federal ele tem se mostrado a favor dessa modalidade para que haja realmente um interesse das empresas privadas em explorar e desenvolver esses poços no Rio Grande do Norte. Eu estive também com o Gutenberg Dias, que me pediu para viajar junto com ele para os Estados Unidos para conhecer este modelo lá não sei se era Califórnia, algum estado americano, e nós vamos continuar a nossa luta, reativando a frente e se Deus quiser, esse governo novo vai ter uma sensibilidade para essa questão, para aumentar os empregos da região. O Emílio de Toinha interage aqui com a gente, ele pergunta aqui se isso é contra ou a favor de diminuir a quantidade de políticos e saber também se é a favor aí de mudanças na previdência de políticos. Olha, Emílio, vou citar, por exemplo, o caso do Rio Grande do Norte. Eu sou a favor de aumentar a quantidade de parlamentares que representam a bancada, porque nós deveríamos hoje, pela população, termos em torno de 10 parlamentares, temos apenas 8, um estado com 167 municípios, só 8 para fazer a interlocução do estado com o governo federal. Deputados federais, né? Deputados federais. Obviamente, em outras situações, pode haver necessidade assim, de diminuir, mas eu acho que a máquina pública, ela precisa de ter as pessoas, os políticos, trabalhando para que tudo isso esteja bem organizado. Os problemas que há, se há roubalheira, isso aí é o que tem que tirar, mas a gente não pode, obviamente, dizer que tem que tirar os políticos porque a gente tem que ter gestão no nosso... Previdência dos políticos. A Previdência dos políticos, inclusive, vai ser mexida nessa reforma e eu sou a favor de mexer e ficar igual a todos os outros. A gente tem aqui a participação do José Santos, que queria saber do deputado se não atrapalhou a campanha dele ter votado a favor da reforma trabalhista e a favor de Michel Temer. Demais, demais. Inclusive, tem parlamentares no estado que perdeu porque há uma divulgação em massa de pessoas ligadas a ideologias contrárias que passam mentiras à população e a população, muitas vezes, desinformada, compra ideias erradas. Temos aí também as chamadas fake news e isso tudo está envolvido e está emboloado. Reforma trabalhista foi bastante importante para o país, assim como vai ser importante nós votarmos uma reforma decente, porque você veja, como é o nome? É o José Santos. José Santos. O Rio Grande do Norte é um estado que está afundado num buraco de dívidas, 950 milhões de reais que a nossa governadora encontrou aí. Hoje ela apresentou os 100 dias, né, de gestão. Eu acho que Fátima Bezerra é uma lutadora por ter encarado esse desafio, né? Além das 900 milhões de funcionalismo, tem mais os fornecedores, que é outro tanto desse. E ela conseguiu, nesse prazo, fazer um projeto que reduzirá em 20 milhões, não é isso, Carol, apresentado, que é uns contratos que vai fazer uma economia de 20 milhões durante um ano. E 20 milhões, numa conta em que o Rio Grande do Norte tem 130 milhões de déficit mês, isso significa 1 bilhão e 600 milhões ano, 20 milhões é 1,25%. Então, o Estado é inadministrável. Nós precisamos fazer um controle dos gastos e um controle do funcionalismo. Exatamente, eu concordo com o senhor, deputado. O Ricardo, do Alto São Manuel, ele faz um monte de perguntas, alguns assuntos a gente conversou, mas eu vou ler a mensagem toda e o senhor responde o que a gente ainda não falou. Qual a opinião do deputado sobre a sinistra reforma da Previdência que estão tentando empurrar a goela abaixo? Se o parlamentar pode declarar o eventual voto? E qual a opinião do deputado sobre os desastrosos 100 primeiros dias de desgoverno do governo Bolsonaro? Essa é a pergunta do Ricardo, do Alto de São Manuel. Eu já respondi um pouco sobre a reforma da Previdência. Eu falei um pouco de...
Não, o voto é o seguinte, da reforma que está, eu voto contrário. Eu não aceito algumas questões que estão. Eu quero discutir reforma, quero que essa discussão seja ampla, conversando com a sociedade e que todos possam fazer a sua contribuição. Nós falamos aqui previdência de polícia, eu sou totalmente a favor, tem que ser igual. O político não tem um privilégio de estar com uma aposentadoria diferenciada de um trabalhador qualquer. Então, essa já responde a questão da Previdência. A outra pergunta era... A outra pergunta sobre os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro. Sobre os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo que tem boa vontade. Agora, é um governo que tem pouco diálogo político. A gente tem que acabar com essa questão de estar ideologia de esquerda radical de um lado, ideologia de direita radical do outro e não fazer nada pelo país. A gente tem que se debruçar sobre os problemas que o país está enfrentando para encontrarmos em conjunto as soluções e fazer, se Deus quiser, um país melhor, porque a gente está vendo dificuldades de todos os lados. Puxando aqui para Mossoró, qual a avaliação que o senhor faz da administração da prefeita Rosalba? A prefeita Rosalba, vamos ver, ela está contida nesse sistema de baixas receitas. Nós tivemos agora a marcha dos prefeitos e era avassalador o que está acontecendo com as contas públicas. Os prefeitos não têm capacidade de pagar o funcionalismo, o prefeito não tem capacidade de investir no seu município. O sonho é uma emenda de um deputado federal para poder construir uma unidade de saúde, fazer uma pavimentação. Então a prefeita passa pelas mesmas dificuldades. Mas a gente, por exemplo, a prefeita de Mossoró, em 2 meses de governo, ela já tinha pago 50% dos salários atrasados da gestão anterior. É um feito, é um esforço. É cortar na carne alguns benefícios que poderia se ter de bônus político, mas foi feito. Então, a Rosalba é 4 vezes prefeita de Mossoró, foi governadora, foi senadora. Não sou eu que vou ensinar ela que tem muito para ensinar para conosco, mas obviamente ela tem que estar antenada nas mudanças, na gestão. As pessoas estão nas redes sociais vendo cada detalhe do município. Olha, está chovendo, um primeiro buraco que aparece, já tem uma pessoa para tirar uma foto, dar uma notoriedade a um buraco. E isso, obviamente, às vezes gera uma sensação de que a coisa está muito ruim, de que há problemas demais, mas é uma batalhadora. Eu acredito que ela está vencendo dentro das dificuldades da administração pública atual. E o que o governo Bolsonaro luta, que é exatamente o que ele tem mostrado, o ministro Paulo Guedes tem apresentado, é para que a nova divisão do bolo tributário, que os prefeitos tanto sonham com o aumento de 1% do FPM, que é o repasse que o governo federal faz para o município, o governo está dizendo aqui, olha, se nós conseguirmos fazer uma mudança na Previdência, uma mudança que gere economia para os cofres públicos, isso será totalmente repassado para município e estado. A União não quer ficar com nada. Então, isso com certeza soluciona muitos problemas que nós vivemos. A gente tem aqui mais algumas participações. É o Lenilson, do Planalto 13 de Maio. Eu ia lendo, ele manda logo em todas as redes para a gente não ter perigo de não ler. Lenilson, Planalto 13 de Maio. Tô esperando as cajaranas, viu? Já vou fazer uma denúncia aqui sobre o nosso amigo Daniel, Lenilson. Eu ouvi dizer que você manda as cajaranas para ele e não estão chegando aqui na gente não, viu? Ele tá ficando com tudo isso, chupando todas. Tá dito aqui. Eu disse a ele que ia lhe entregar, ia entregar ele quando você participasse. Cajarana é com o Betinho, o pai de Beto aqui. O homem das cajaranas. Parabeniza o deputado Beto Rosado pelo brilhante trabalho realizado e perguntar se a luta continua para que a reta Tabajara seja concluída. Muito bem, Lenilson. A reta Tabajara foi pauta também das discussões que nós tivemos no DENIT. Eu tive no DENIT estadual na segunda-feira e quem passa na rodovia, quem está indo de Mossoró para Natal, quando está na Tabajara, já vê o maquinário na pista trabalhando, as passagens aéreas ficando prontas. Então, realmente está tendo agora um processo acelerado de execução da obra. E isso é fruto, Vonúvio, Carol, de uma ação da bancada federal, que foi no TCU conversar com o ministro relator, que estava com um processo
que bloqueou a construção da reta Tabajara. E aí o ministro, o apelo da bancada foi o quê? Ministro, se está havendo desconformidade com determinada ponto da tabela, você separa isso e vamos executar o que o Tribunal de Contas está aceitando, está em conformidade. E isso foi feito, destravou a execução da obra e, se Deus quiser, a gente vai ter uma reta Tabajara construída, e não só a Tabajara, construída toda a BR-110, porque 304. Desculpe, 304. No começo eu errei, falei 110. É 304, que são 4 trechos até o município de Mossoró. Muita gente participando, mandar um beijo para Antônio Francisco Poço de Tilon, todo mundo mais que participou não deu tempo. Luiz Aires está aqui fazendo 1000 elogios a Beto Rosado. Dani de Almeida, muito obrigada pela sua crítica de hoje, não vai dar tempo. Deputado Beto Rosado, muito obrigada pela participação. Obrigado, Carol. Obrigado, Vanúvio. É bom porque a gente vê na internet como são os ânimos, um ajudando de um lado, o outro tentando fazer do outro. Isso é bacana demais. Isso a nova política é isso, e a gente, se Deus quiser, vai estar bem em conformidade com isso para que a população seja bem atendida.